E aí, pessoal, respondendo uma pergunta que me enviaram agora, eu pretendo fazer algumas pequenas séries de vídeos sobre esse assunto e me perguntaram agora, mais de uma pessoa me perguntou, eu disse que faria uma resposta por vídeo. Se eu sou pentecostal, então eu acredito que é mais interessante fazer um vídeo explicando isso do que pegando e escrevendo. Bom, vamos lá. Eu, teologicamente falando, eu não sou pentecostal. A teologia pentecostal, ela entende o batismo com o Espírito Santo como sendo uma segunda bênção, como sendo uma capacitação para o trabalho cristão. Então, e essa capacitação, essa segunda bênção, após a conversão, ela se dá pela evidência do falar em línguas estranhas. Então eu não concordo com isso. Então, teologicamente falando, eu não sou pentecostal. Tá? Eu não acredito em uma segunda bênção. Eu não acredito que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção. A minha forma de enxergar a Escritura é que o batismo com o Espírito Santo é a conversão, conforme está em 1 Coríntios capítulo 12, quando Paulo diz que todos nós fomos batizados no Espírito, né? No Espírito Santo. Todos nós fomos batizados, mergulhados, imergidos. Essa colocação no corpo, esse batismo no corpo, ele é o batismo no Espírito Santo. Ao sermos batizados no Espírito Santo, fomos batizados no corpo de Cristo e assim enxertados na igreja, né? Então, ao meu ver, isso é a salvação. Então, Jackson, mas tu acredita nos dons? Eu acredito. Então, a minha posição teológica é continuista. Eu acredito no dom de línguas, eu acredito no dom de interpretação, eu acredito nesses dons miraculosos, eu acredito que estão em vigor ainda no Novo Testamento. O que me difere dos pentecostais basicamente é a nomenclatura que eles usam. Tá? Então, eles utilizam a nomenclatura de batismo. Eu vejo isso como algo prejudicial para a igreja. Eu acho que esse é o grande erro dos pentecostais, é entenderem isso como uma segunda experiência. E eles entendem assim, aquela pessoa ela é batizada, ela fala em línguas pela primeira vez, na visão pentecostal. Sigo explicando aqui a visão pentecostal. E depois disso, toda vez que a pessoa fala em línguas de novo, ela tem aquele encontro com Cristo, suas emoções são tocadas, é uma experiência pessoal sim, eles chamam isso de renovo, né? Então a pessoa recebeu um renovo, né? Foi renovada, ok? A minha forma de enxergar é que existem muitos enchimentos do Espírito Santo. E eu vou pegar aqui emprestado um exemplo do Wayne Grudem. O Grudem, alguém pode dizer assim, mas como um copo pode estar cheio e ser cheio de novo, e ser cheio de novo? O Wayne Grudem, no capítulo 39 da sistemática dele, ele trata exatamente sobre isso. Ele diz que nós devemos comparar mais ou menos com um balão. O balão está cheio, mas vem mais ar, ele está mais cheio, mais ar, ele está mais cheio, e ele constantemente é cheio, apesar de estar cheio. Então, essa é uma explicação boba, simples, para algo muito maior. Eu acredito, então, que existem muitos enchimentos do Espírito Santo durante a vida cristã. É isso que a Bíblia apresenta. Eu não vejo como batismo com o Espírito Santo. Acredito que não existem dois tipos de cristãos dentro da igreja. Então, o grande erro, no meu ver, do movimento pentecostal clássico é denominar a questão de cristãos de dois tipos, né? Então, aqueles que foram batizados e aqueles que não foram, aqueles que falam em línguas e aqueles que não foram. Eu vejo isso como muito prejudicial para dentro das igrejas pentecostais. Porém, o Grudem, ele apresenta uma solução que seria trocar o nome disso para enchimento, para plenitude do Espírito. Nós teríamos muito menos problemas. Para algumas pessoas que estão dizendo que não, esse não é apenas um problema de nomenclatura, não notam como a questão dos nomes geram problemas em muitas áreas, ok? Jackson, mas tu diz que tu é pentecostal. Então, como eu falei para vocês, teologicamente falando, eu não sou. Mas quando alguém me pergunta, e tu nota que o que está na cabeça da pessoa é a questão dos dons. Ela está perguntando se eu sou continuista. Então, para evitar discussão, para evitar toda uma explicação, eu digo que sou pentecostal, entendeu? Então, mas eu tenho muito mais em comum no que envolve os dons
com os pentecostais do que com os sensacionistas radicais, né? Então, a minha questão com os pentecostais, eu discordo na questão de nomenclatura, porém eu acredito que toda vez que alguém relata ter tido uma experiência de batismo com o Espírito Santo, ela aplica uma nomenclatura errada para uma experiência verdadeira e genuína. Essa pessoa foi cheia do Espírito Santo, ela anota, ela relata que ela passou a ter mais prazer na leitura da Escritura, ela passou a ter uma vitória maior contra o pecado, contra a carne, e ela nota que aquilo foi um divisor de águas na vida dela, e isso às vezes volta a ocorrer em alguns momentos, tá? São visitações do Espírito. O próprio Edwards vai narrar isso com outro nome, entendeu? Não estou dizendo que o Edwards é continuista e nem pentecostal, pelo amor de Deus, não estou dizendo isso. Só estou dizendo que essa experiência de ser cheio do Espírito Santo e isso mudar as práticas devocionais, e isso dar mais vitória contra o pecado, e isso dar mais ânimo, mais amor por Jesus, isso é uma prática que os cristãos relatam durante os 2000 anos de cristianismo. Nós temos experiências que mudam a nossa vida, entendeu? Então basicamente é isso, pessoal. Não sou um pentecostal, teologicamente falando, mas no chão rasteiro lá, se na cabeça da pessoa ela dizer assim pra mim: não, Jackson, eu não tô dizendo que ser pentecostal tem que aceitar o batismo como segunda bênção com línguas estranhas. Eu estou dizendo que ser pentecostal é acreditar na continuidade dos dons. Tu é pentecostal? Eu sou. Então eu sou, entendeu? Então depende. Quem me pergunta é o que eu vou dizer o que eu sou, ok? Então é isso aí. Quero fazer mais alguns vídeos sobre esse tema, conversando com vocês aqui. Deus abençoe a todos. Bota seus comentários aqui embaixo. O que você entende? Você é pentecostal? Você é sensacionista? Você está indignado aí com o vídeo que está rolando, né? Você está nervoso com isso? Está trazendo tristeza para você? Você virou reformado e abandonou isso e agora acha que as línguas que você falava eram na carne? Sério? Então coloca teus comentários aqui embaixo, manda um recado, vamos conversando sobre isso e eu vou tentar aí conversar com você sobre esse tema, tá bom, pessoal? Por hoje é só, eu tenho outros vídeos para estar publicando e eu vou tentar dar continuidade nisso. Um abraço, falou!